Obrigado por me terem convidado. Eu sou uma pessoa da casa, mas tenho outras casas e, portanto, estou aqui e ao ver esta gente toda, não deixo de falar um bocadinho, ou gostava de referir, aquilo que é a minha experiência quando se vê em casas com tanta gente. Normalmente isto quer dizer que as pessoas querem ouvir coisas novas e normalmente quer dizer que estão a pedir às associações que lhes deem algumas diretrizes. Portanto, eu penso que estes consumidores estão preparados para diretrizes. Eu vou fazer uma intervenção muito simples, muito fácil, porque aquilo que eu penso que é importante para os empresários portugueses neste momento é perceberem onde é que estão, como é que cá chegaram e como é que podem, de certa maneira, descobrir uma forma de sair desta confusão em que se encontram. Portanto, eu gostava de, enfim, de uma forma muito simples, propor-lhes que seguissem comigo aquilo que tem vindo a acontecer ultimamente. Pronto, isto são aquelas verdades que já sabemos, não é? Em que podemos ver aqui nestes quadros, no fundo, números daquilo que nos tem vindo a acontecer. Chama a atenção, sobretudo, para a formação bruta de capital fixo, portanto, que está amarelo no quadro da direita e que é na minha maneira de ver, é uma coisa ainda mais complicada que as outras, porque quer dizer muita coisa. Eu não me ia pronunciar muito sobre isto, mas penso que a audiência sabe do que é que estamos a falar, tem ideias sobre o assunto. Aquilo que me parece interessante é percebermos onde é que estamos e, portanto, este quadro espelha bem ou mostra bem onde é que nós estamos e, por outro lado, também não chegámos aqui por acaso. Eu agora gostava de referir que, no fundo, estamos numa situação que não é nova para Portugal, estamos numa zona, até por sinal, que já pertenceu a um financeiro do fim do século XIX que tinha, por vezes, necessidade de dar o seu aval pessoal para que a coroa portuguesa conseguisse ter os empréstimos na Praça de Londres. Portanto, eu ponho isto de uma maneira simples, não é? Se nós misturarmos a mentalidade dos portugueses com as políticas e com os políticos e com a economia fechada que sempre gostámos de ter, acabamos onde acabamos, que é, perdemos, em termos práticos, como se dizia em 75, a independência nacional. Quer dizer, hoje em dia somos o país mais dependente de qualquer outro país da Europa, coisa que no fundo não diz grande coisa, ou não é um grande elogio a nosso favor. Mas essa é a realidade. Nós deixámos de ser, por assim dizer, aquilo que anteriormente constituía o conceito de país. E uma das coisas era sermos independentes, não estarmos tutelados. Nós estamos tutelados, como já tivemos a seguir às invasões francesas, estamos outra vez tutelados. Portanto, no fundo, não queria fazer muitos comentários, mas chegámos a isto porque, de facto, não fomos capazes de gerir sozinhos o nosso país, ou gerimos mal. Por outro lado, também acho que não faz sentido continuar a falar do mercado interno sem falar minimamente do memorando de entendimento que a maioria dos partidos, ou a maioria dos partidos que representam a maioria dos portugueses assinaram. Eu penso que, no fundo, é importante que a gente fale em voz alta sobre isso e que exponha aquilo que, no fundo, nos aconteceu. Quer dizer, quando dizem as scooters estão mais caras que as autoestradas, quando dizem esse tipo de coisas, as pessoas às vezes não percebem, mas é importante que as pessoas percebam. O que se quer é pôr as scooters quando se põe as scooters mais caras que as autoestradas, o que se quer, no fundo, é que as pessoas andem menos de automóvel, gastem menos gasolina e gasóleo, gastem menos pneus e importem menos automóveis. Portanto, o que se está a tentar é baixar o consumo privado. Portanto, consumo privado esse que, curiosamente, tem ajustado mais rapidamente do que o consumo público, que também demonstra bem o país em que nós estamos. Portanto, é impossível falarmos do mercado interno sem falar desta premissa permanente, desta tutoria que nos foi dada sobre a nossa maneira de estar e sobre o mercado interno.
Portanto, para mim isto é nítido, para mim isto é claro, também sei é que ninguém nos diz. Portanto, se não formos nós a pensar, ninguém nos diz estas coisas que acabam por ser aquilo que nos interessa saber. Se calhar se todos nós tivéssemos a mesma ideia sobre esta tutela, se calhar todos nós já tínhamos ajustado há mais tempo. Mas não há dúvida que ninguém nos diz, ou quando nos dizem, escapam coisas que não são uma ideia conduzida, uma ideia completa. Portanto, eu passava à questão seguinte, desculpem, como vamos dinamizar o mercado interno? Portanto, as pessoas que estão aqui, no fundo, querem também saber como é que eles próprios se vão dinamizar. Já não é tanto como é que o mercado interno vai ter mais capacidade, mais poder de compra. O que as empresas querem é saber como é que podem sobreviver. Essa é a questão básica dos industriais e das pessoas que estão aqui. É saber como é que podem conseguir maneira de crescer numa época de recessão e no mercado interno que todos nós sabemos que está a regredir. Portanto, a importância do mercado interno é conhecida de toda a gente, não é? É um mercado que normalmente é o mais fácil, porque tem proximidade, tem segurança e permite uma aprendizagem mais em cima do acontecimento. O que nós temos neste momento é que temos um mercado interno, como já nos apercebemos, que é um mercado interno que já está distorcido em termos de mercado interno dos livros, não é? Daquilo que se aprende nas universidades, que é um mercado interno que é cada vez mais preço. Portanto, já não temos um mercado interno em que haja premiums, em que haja outras coisas. Quer dizer, é um mercado interno, de facto, de um país que está num processo de regressão e que, portanto, já não consegue afirmar-se que não, na maior parte dos produtos e produtos de grande consumo, mas na maior parte dos consumos, senão através do preço. Portanto, isto já não vem nos livros, por assim dizer. Isto temos que ser nós a sentir e, portanto, nós adaptarmos a esta circunstância. O que é a minha teoria neste momento? É que o nosso mercado interno tem que ser o mercado externo. Porque o nosso mercado interno é um mercado que já não nos interessa. Portanto, se não quisermos entrar numa espiral de diminuição de margens, de facto, temos que sair daqui. Portanto, o que é que eu acho que tem que acontecer? E desculpem, eu não sou professor de economia, não sou político, não sou nada, mas eu acho que tem que haver uma metodologia. E essa metodologia e essa ideia tem que ter, a curto prazo, temos que conseguir que o Estado nos facilite a vida no sentido de nos saia da frente. Eu tenho tido uma experiência há pouco tempo numa zona de Portugal que eu não conhecia, e de facto fico com os cabelos em pé. Como é que é possível? Nós pagamos impostos a entidades que nos contrariam porque acham que nós estamos do outro lado da fronteira, do outro lado da batalha. Nós somos o inimigo. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Alguém tem que explicar a essa gente que o ordenado deles vem dos impostos das pessoas que geram riqueza. E parece que ninguém está a querer fazer isso. Por outro lado, eu também acho que há aquilo que vem nos livros, não é? Do business friendly, que também não acontece em Portugal. Quer dizer, a pessoa que gera emprego, a pessoa que gera atividade, não é visto como uma pessoa melhor que as outras. É uma pessoa como as outras e que mete mais dinheiro ao bolso. Portanto, esta visão distorcida, antiquada e definhadora só é possível nos países em que o Estado era, por assim dizer, o grande empregador. Nós vamos deixar de ter um Estado grande empregador. Eu, neste momento, digo isso, muitas vezes, penso que ou a gente põe o Estado de lado ou ele nos mata. Porque, neste momento, o que acontece é que já não conseguimos gerar riqueza que dê para o Estado e para nós. Portanto, temos que pensar para quem é que é a riqueza. Se é para o Estado, se é para nós. E a dívida acumulada não foi acumulada para nós. Bem, portanto, quer dizer, ou é para nós, estamos a chegar à altura em que, de facto, tem que se dizer, ou é para o Estado ou é para nós. Não dá para os dois. Enfim, isto não é um chamamento à Revolução Armada. Mas, de qualquer maneira, isto é aquilo que para mim está a ficar evidente. Quer dizer, as pessoas já não têm dinheiro para cumprir tudo e para conseguir investir ao mesmo tempo e pagar ao Estado de uma forma crescente. Por outro lado, também penso, e como disse há bocado, que a internacionalização é óbvia. Quer dizer, não podemos jogar no mercado de 10 milhões, que neste momento já tem menos de 30%
de capacidade de compra do que tinha há 3 anos. Portanto, isto não pode acontecer. Não é jogar no mercado interno que a gente consegue sobreviver. A médio prazo, o que é que eu acho que Portugal tem que fazer? Tem que se especializar, turismo, estas coisas que porventura, tem que conseguir um upgrade tecnológico. Sem isso, não consegue estar no mundo. Nós já não conseguimos vender para países que vendíamos com a facilidade que vendíamos. E temos que nos juntar à volta do produzir português. Não vejo outra hipótese. Quer dizer, quando a gente vai à Espanha e vê que as casas de banho todas são com roca, e a gente vai a Portugal e vê que não há nada, ou praticamente nada, com marcas portuguesas, de facto há alguma coisa que não está bem. A gente viu que as empresas espanholas andaram durante anos e anos a poder colocar no estrangeiro metade dos lucros que tinham nesse ano como ajuda à exportação. E nós em Portugal não podíamos fazer nada. Pronto, portanto, ou somos mais organizados e conseguimos com as associações e com ideias e com vontade ir lá para fora, ou então isto cá dentro não resolvemos com certeza. A longo prazo, o que me parece é que nós vamos ter que ser parceiros de alguém. Há uma coisa que eu penso muitas vezes, nós, por exemplo, a África. Portugal não consegue estar em África ou nos Palopes de uma maneira isolada. Nós não temos massa crítica para combater ou para estar em pé de igualdade com quem está lá. Nós temos que fazer parcerias estratégicas com alguém que nos dê braço e músculo para podermos estar com quem lá está e tem dimensão. Tem 1 minuto e meio. Muito obrigado. A complementariedade, muito obrigado. Penso que existe, vamos ter que a organizar, quer interna, quer externa. E, por outro lado, eu penso que as empresas vão ter que se consolidar rapidamente. Quer dizer, não há hipótese de continuarmos a ter empresas que não conseguem dar resposta ao mercado externo. O mercado interno, na minha maneira de ver, é um mercado que não vai ter bons dias tão depressa e, portanto, quem não conseguir dar o passo posterior dificilmente vai aguentar. Espero não ter sido muito pessimista, mas sou daqueles que acreditam em quem faz e não em quem diz como é que se faz, ou é ministro de café, ou joga no Totoloto a ver se vai para a reforma. Eu sou daqueles que acho que é fazer, é que as pessoas definem e é que as pessoas se diferenciam. Muito obrigado.